Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje sobre por que reencarnar. No vídeo passado nós falamos sobre a encarnação, a necessidade da encarnação, do contato do espírito com a vida física, a fim de que ele possa apreender, dar os primeiros passos na sua condição de espírito imortal em direção à perfeição. Então, em razão das suas escolhas, ele vai evoluindo, vai progredindo, vai alcançando a perfeição. Mas muitos acreditam que nós temos uma única encarnação. Não é assim no Espiritismo. Nós somos reencarnacionistas. Nós aprendemos com os espíritos, apreendemos o conteúdo e divulgamos, da nossa parte, a necessidade da reencarnação. Então, por que reencarnar? Muitas pessoas, o budista, por exemplo, o budismo, por exemplo, não o budista, o budismo, por exemplo, salvo engano da minha parte, prega que há a possibilidade sim do sujeito reencarnar, do espírito reencarnar, e muitas vezes até em corpo de animal. O judaísmo, por sua vez, eu assisti um dia desse, eu assisto habitualmente, na verdade, um canal chamado Israel com a Aline. E a Aline entrevistava lá um rabino, e em um determinado momento ela perguntou para ele sobre a reencarnação. E ele disse que, segundo o judaísmo, a possibilidade da reencarnação é real, ela existe. Todavia, em casos, em situações especiais, nas quais o sujeito tenha que reparar alguma coisa, algum engano, ou até mesmo de dar continuidade a alguma tarefa. Todavia, isso é em caráter excepcional, disse o rabino. Uma entrevista excelente. No Espiritismo, entretanto, a reencarnação não é algo excepcional, é algo natural e necessário. E o espírito reencarna múltiplas vezes com o mesmo objetivo de reparar equívocos, de cumprir missões e de ir adiante. Os detratores do espiritismo, aqueles convictos mesmo, ou então aqueles adversários comuns que contradiz por contradizer os postulados da doutrina espírita, ainda não se aperceberam da justiça que a reencarnação significa. Nós somos imortais, isso a gente já falou várias vezes e somos convictos disso. Nós somos imortais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, imortais, portanto. E não se pode apreender tudo nas poucas décadas de uma vida. A gente tem que raciocinar sobre isso. O que se dirá então daqueles que desencarnam na tenra infância? Ou então no aflorar da juventude? Daqueles que trilham o mau caminho e desencarnam em desatinos violentos, muito comum, inclusive, nos dias de hoje. Isso por si só já seria um motivo para refletirmos na ideia reencarnacionista. Reflitamos. A ideia da reencarnação, ela é, antes de tudo, uma consoladora esperança para as criaturas de Deus. Creamos ou não nele, creamos ou não em Deus e na sua justiça, pois sua lei a todos alcança, creamos ou não nele e na sua justiça, independente, portanto, das nossas convicções. Vejamos, a reencarnação permite a aquisição de conhecimento e o desenvolver dos sentimentos. Um médico, por exemplo, que ao cabo de sua carreira, enriquecido por toda a experiência adquirida, muitas vezes experiências adquiridas tardiamente, e de que já não mais pode fazer uso em razão da sua avançada idade, em que pese medicar com amor, fazer o seu trabalho com amor, não ficará perdida. Ele não se preocupe, não se aveste não, porque essa experiência não ficará perdida. Ele a utilizará numa futura reencarnação. Muitos relatos do espírito André Luiz, como ele próprio, médico que foi na Terra, mostram que os médicos no mundo espiritual ampliam seus conhecimentos e não raras vezes ajudam na espiritualidade e voltam à vida física muitas vezes no campo da ciência médica para dar continuidade ao seu trabalho. A reencarnação é, portanto, a porta que Deus nos deixou para o arrependimento, a reparação e a expiação dos nossos atos infringentes à sua lei. É também a reencarnação uma oportunidade para darmos continuidade às tarefas edificantes a bem de todos. Os romances espíritas, as narrativas dos bons espíritos, eu cito sempre o Emmanuel,
Eu cito sempre o nosso irmão André Luiz, né? É, muitas vezes essas tarefas levam séculos na sua realização e é necessário, então, muitas encarnações, uma vez que o corpo físico tem validade limitada. E de Jesus, por exemplo, que há milhões e há milhões e há milhões de anos, incontáveis anos, vem se dedicando à sua tarefa de educar a humanidade posta sob sua responsabilidade. Nós. A reencarnação, ela, a gente tem que pensar bem, né? Tem que prestar atenção. Ela abole a ideia das penas eternas. E pelo contrário, ela não priva ninguém da felicidade eterna, por nos permitir naturalmente trilhar o caminho reto ou a este voltar, pois todos nós somos filhos de Deus, mais hora menos horas voltamos ao bom caminho. A doutrina da reencarnação, portanto, é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças pelas oportunidades de evolução e progresso que nos oferece o caminho da perfeição. A razão nos indica e os espíritos a ensinam e nós, da nossa parte, a acolhemos por racional que ela é e a divulgamos naturalmente. Eu estava pensando em como explicar isso para muita gente que assiste o vídeo, não é espírita, mas por qualquer motivo se interessa pelo assunto e assiste o vídeo. Então, a necessidade, por que reencarnar? A necessidade da encarnação. Aí eu peguei uma fábula bastante ilustrativa do tema, né? A fábula chama-se A Mala de Viagem. Deixa eu estou procurando a fábula aqui no meu computador, para eu ler a fábula. Não vou contar da minha memória, não, com quanto eu me recorde, para ser bastante fiel. Olha aqui, ó. Achei aqui. Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante na estrada, levando uma pedra numa das mãos e um tijolo na outra. Nas costas, ele tinha uma sacola, um saco cheio de terra, uma sacola, né? Uma mochila cheia de terra. E em volta do peito, assim, ele trazia diversos objetos pesados. Sobre a cabeça, ele equilibrava uma abóbora daquela de pescoço grande, assim, né? Ele equilibrava uma pesada abóbora. Pelo caminho, ele caminhando, pelo caminho encontrou então uma pessoa que lhe perguntou, muito curioso com aquela cena, né? Perguntou para ele: ô sujeito, por que é que você está carregando aí essa pedra tão grande, tão pesada? E ele: pedra? Aí, na sua mão esquerda. Que pedra? Essa aí na sua mão esquerda. Nossa, eu nem tinha notado que a carregava. Então ele agradeceu, jogou a pedra fora, sentiu-se um bocadinho melhor, deu sequência à sua caminhada. Em seguida ele passou por um outro transeunte no caminho, que lhe perguntou: por que é que você carrega essa abóbora? Não quero me meter na sua vida não, mas você está com uma abóbora enorme na cabeça. Por que você está carregando essa abóbora enorme na cabeça? Abóbora? Nossa, eu tenho a cabeça pesada e não havia percebido o motivo. Essa abóbora pesada na minha cabeça. Agradecido, ele jogou a abóbora fora e continuou no seu caminho com leveza. Um por um, portanto, dos transeuntes com os quais ele cruzava, o foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias, e ele foi então abandonando cada uma delas. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Na verdade, qual era o problema desse homem? Qual era o problema dele? A pedra, a abóbora, o tijolo, os objetos pesados, a mochila de terra? Não. Nenhum desses era, na verdade, o problema. O problema que esse homem tinha era a falta de consciência da existência do fardo que carregava. Não se dava conta disso. Quando as viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas bem depressa e passou a sentir-se menos cansado. Esse é o problema de muitos de nós. Não é de se estranhar que estejamos tão cansados no carreiro da vida. O que são algumas dessas cargas que pesam em nossa mente e que roubam a nossa energia? Como responder essa pergunta? São, na verdade, os pensamentos negativos, o culpar e acusar outras pessoas daquilo que somos, a permitir que maus pensamentos tomem conta da nossa mente, carregar culpas por coisas que não poderiam ter sido evitadas, a autopiedade, acreditar que não existe uma saída. Esses são os fardos que nós carregamos.
E quem são os transeuntes do caminho? São todos os que compõem a sociedade na qual fomos guindados a viver. Pais, irmãos, parentes, amigos, inimigos, todos, enfim. Todo mundo tem o seu tipo de carga especial que rouba as suas energias. Mas quanto mais cedo começamos a descarregá-la, agradecido pelos avisos, mais cedo nos sentiremos melhor e poderemos assim caminhar leves, livres, rumo à perfeição. E as encarnações servem para isso. Quantos e quantos e quantos incontáveis transeuntes cruzam o nosso caminho nas diversas encarnações que de alguma forma nos alertam para a carga desnecessária que nós estamos carregando. E assim, o homem lapidando o homem, o espírito lapidando o espírito, na convivência, na proximidade social, na família, no trabalho, na sociedade, enfim, nós vamos descobrindo o desnecessário da carga que carregamos e vamos nos despojando delas. Assim vamos adiante, né? Comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e vamos adiante.